Estamos de volta com o nosso papo sobre homossexualidade e espiritismo. Para quem tem interesse nesse assunto, para quem é curioso a respeito também, e para quem nunca ouviu falar. Bom, lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O Centro Espírita nunca impõe ensinamentos. O nosso objetivo com essa série é esclarecer a nós, as pessoas que têm interesse, não é? E compartilhar esse ensinamento com outras pessoas. Todo homossexual é digno de nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar-nos a nós mesmos, amar uns aos outros, amar ao próximo, né? Perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e amar os inimigos. Não julgar para não sermos julgados, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, é plantando que a gente vai ter que colher. O que a gente anda plantando por aí? Vamos pensar, refletir. E para a gente falar hoje sobre homossexualidade e espiritismo, a gente está lendo o livro Conhecendo o Espiritismo, de Adenauer Novaes. No capítulo 19, ele fala sobre energia sexual. Bom, a energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o homem para a vida. A energia sexual não se restringe à prática do sexo, nem se situa numa parte específica do corpo. É a energia da vida como um todo. Pode se manifestar em vários níveis de acordo com a evolução do espírito. A natureza deu ao homem a capacidade de construir seu desenvolvimento através da função de co-criar, de fornecer os elementos materiais para a continuidade de sua espécie. Isso possibilita ao homem participar da obra divina, contribuindo com a formação do corpo físico, o qual possui as condições para gerar outro corpo, porém o espírito não gera outro corpo. De acordo com o nível de evolução do espírito, ele usa essa energia provinda de seu íntimo. Uns utilizam apenas para a procriação e o prazer genital, outros para as construções idealizadas, outros ainda para seu desenvolvimento intelectual, outros para suas obras artísticas, de tal forma que o campo de aplicação torna-se bastante amplo. Para realizar a função co-criadora, o homem utiliza a energia psíquica, que, dentre outras finalidades, é utilizada com o objetivo de perpetuar a espécie. Essa modalidade é a energia sexual geradora da vida física e que pode ser utilizada não só para as atividades sexuais de procriação, mas também para o prazer. O ser humano tem, ao longo de sua evolução, aprendido a manipular essa energia cuja força realizadora lhe tem trazido grande aprendizado. Seu uso não está restrito ao corpo, já que é energia provinda do espírito e se destina ao seu aperfeiçoamento intelectual e espiritual. Essa energia psíquica, poderosa em si mesmo, em parte responsável pelas motivações humanas, deverá merecer melhor atenção dos pais e educadores, principalmente quando na forma sexual ela se manifestar precocemente, pois o espírito já vem com seus traumas sexuais de outras encarnações. A educação sexual se impõe como algo necessário na infância, tendo em vista a proliferação das imagens apelativas ao assunto. Pais educadores devem se munir de informações de como lidar com o tema de forma a não estimulá-lo em idade precoce nem equivocar-se por atraso. A iniciação à prática sexual deve ser orientada com cautela pelos pais que podem auxiliar o espírito nos seus conflitos passados. É comum o pai estimular o filho à prática sexual prematura e proibir a filha quanto à mesma atitude. Muitas vezes isso se dá pelo receio ao comportamento não masculino do filho, bem como ao tabu da virginidade da filha, ambos frutos da insegurança e incapacidade dele em lidar com essas questões.
Nesse caso, deve o pai ou os pais procurar orientar-se sexualmente. Outra questão importante no que diz respeito ao uso da energia sexual é a homossexualidade, nem sempre compreendida adequadamente por pais e educadores. O espírito, enquanto essência divina, não tem sexo e renasce em um corpo masculino ou feminino a fim de aperfeiçoar-se no uso de sua sexualidade de forma equilibrada. O espiritismo vê aqueles que optam pelo homossexualismo com a mesma atenção e respeito com que tratam os heterossexuais. Esse aperfeiçoamento exige que essa energia seja suficientemente trabalhada pela educação face à sua imensa gama de possibilidades de uso. Educação quanto a essa energia é fundamental, pois graças à proibição e ao tabu, bem como ao uso indiscriminado a que o homem se permitiu, desenvolveu em si uma série de problemas relacionados ao sexo. O nível primário de evolução em que o homem ainda vive tornou o sexo objeto de consumo e uma finalidade em si, desviando as suas outras finalidades superiores. Consequentemente, seu abuso tem gerado uma série imensa de conflitos e de perturbações que, via de regra, atravessam reencarnações. O sexo é, portanto, uma modalidade da energia criadora que também possibilita o homem desenvolver-se espiritualmente quando utilizado adequadamente. Sua proibição gerou os abusos num ciclo vicioso inconsequente, obrigando a sociedade a promover a educação necessária para que o próprio homem conheça a sua natureza essencial. A energia sexual é responsável pela formação da família, cuja transformação ao longo da história tem sido muito grande e intensa. Antes tinham-se muitos filhos, hoje percebe-se a necessidade de se limitar seu número face aos desafios da convivência social, né? submetendo-se o casal ao planejamento da família, sem que a vida se torne extremamente sem a família, a vida se torna extremamente difícil. O planejamento familiar é a palavra de ordem, pois não só equilibra as relações familiares, evita os abortos, como proporciona uma melhor organização das reencarnações por parte dos interessados. A proliferação irresponsável de filhos é um mal com que ainda convivemos, gerando às vezes a paternidade irresponsável. Embora o casamento tenha representado durante muito tempo a garantia da sexualidade equilibrada, revelou-se impotente para educá-la no ser humano. Quando falta o amor, ela se transforma num instrumento de prisão, exigindo modificação. Hoje, graças ao divórcio, resolveram-se os problemas das uniões equivocadas do passado. Embora se deva buscar o mais possível a convivência harmônica no casamento, chega-se a uma situação em que o melhor é a separação, a bem da encarnação dos envolvidos. Mesmo à custa dos sofrimentos, deve-se pensar se o melhor não seria separar-se a fim de não agravar situações ou criar karmas futuros. A separação se torna necessária nos casos de violência ou tentativa de homicídio. Algumas religiões acreditam que o sexo é impuro, pecaminoso, sujo, etc., fruto de uma visão equivocada sobre a natureza da energia sexual. Em decorrência dessa visão errônea, passou-se a considerar o celibato como um estado que indicava purificação. Esse conceito provocou graves conflitos na humanidade, pois a energia sexual não utilizada nesse campo foi desviada para a violência, gerando traumas individuais e guerras coletivas. A humanidade hoje dispõe de métodos contraceptivos a fim de não só planejar a família, como também viver sua sexualidade sem culpas e medos. Afastando-se do infanticídio, do aborto, o homem criou métodos contraceptivos tais como o anticoncepcional, a camisinha, a tabela, etc., até um dia aproximar-se do tempo em que a relação sexual não gere filho. Nesse movimento, ele vem educando gradativamente seu impulso sexual. Esse impulso não educado tem sido responsável pela poligamia, que diminuiu consideravelmente, embora ainda existam culturas que a adotam, pelo aborto, que mesmo tendo aumentado sua incidência entre adolescentes,
vem sendo objeto de preocupação da sociedade. O impulso sexual descontrolado tem gerado paixões avassaladoras, não raro resvalando para o crime e a destruição de lares sem conta. A proliferação das doenças sexualmente transmissíveis é fruto da deseducação do homem em relação à sexualidade e demonstra o quanto infantil e frágil ele ainda é quanto ao sexo. Seu amadurecimento vem com a percepção do sexo como modalidade da energia criadora e que pode ser utilizada em vários campos, não só na área genital. O espiritismo coloca o sexo como algo importante e a educação de seu uso será capaz de levar o homem ao equilíbrio, se utilizado de forma respeitosa e consciente. O homem não foi feito para o sexo, nem ele representa sua única fonte de prazer. Em matéria de sexo, não se deve proibir nem abusar, mas buscar-se o uso responsável. Gente, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Se você achou importante, compartilhe esse vídeo, essa leitura com as pessoas que têm o mesmo interesse que você. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, coloque suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo. Se você achou legal, gostou, dá o seu like, dá a sua curtida no nosso vídeo. A gente tem também canal no Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube você aperta o sininho para receber notificações. Eu fico por aqui, desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.